Olha, eu vou te contar uma coisa. Há 10 dias aproximadamente, ali por volta do dia 4, nós tínhamos aqui na Ouro Verde a ideia de começarmos uma contagem regressiva para um ano de eleição. Faltam 365 dias, faltam 364 dias, aquela história de regressiva, né? Que funciona bem do ponto de vista da expectativa, da criação da consciência, né? De um provocar de reflexão, tal. Pô, você começa a meter pressão no cara do tipo assim, tá, e aí, você está construindo o seu voto? Você já está de olho, de fato, na eleição? Só que nós abortamos a missão, abortamos a ideia, porque não tem eleição do ano que vem se não passarmos pelo processo da anistia, ou, como ontem eu trouxe essa leitura, até em função de todos os acontecimentos de quinta-feira da semana passada para cá, uma anulação de toda essa mentira, que é a farsa do 8 de janeiro. Então eu tomei, junto com a equipe da Ouro Verde, a decisão de abortar essa história de regressiva, porque não tem olhar para 2026, olhar para o processo eleitoral do ano que vem, se não estivermos com isso resolvido. E o que é isso resolvido? É anulação, vejo a anulação pintando por aí. Ô louco, Pitoli, tá muito otimista. Não, é que fizeram tanta merda, mas tanta merda, que isso pode ser anulado. Acredite se você quiser. Não estou te abastecendo de uma falsa esperança, não estou te iludindo, em hipótese alguma. Eu só estou tentando te mostrar o seguinte: temos um fato da quinta-feira da semana passada e um fato da sexta-feira da semana passada. O fato da quinta-feira traz a fala de Flávia Magalhães, que conversou conosco ontem, conversou com o Didi, justiça seja feita, conversou com o Didi no final de semana, conversou com a Ouro Verde ontem, com o Timeline, com Cláudio Dantas, ganhou o Brasil a informação de que havia um plano para sequestrar uma brasileira naturalizada americana num evento realizado em 25 de fevereiro do ano passado, naquele dia que Bolsonaro voltou às ruas, que lotamos a Avenida Paulista, e no mesmo dia que Sérgio Tavares, o jornalista português, foi detido no aeroporto de Guarulhos. Naquele mesmo dia, descobrimos e ficamos sabendo na quinta-feira da semana passada, segundo Flávia Magalhães, que havia o plano de sequestrá-la. Essa é a notícia da quinta. A notícia da sexta: a mentira que nós já imaginávamos e sabíamos, mas aguardávamos a confirmação, a mentira sobre Felipe Martins. E aí, amigo, entramos num campo bastante perigoso para estes, solo fértil para nós que buscamos a justiça. Entramos num campo diferente, que é o campo da justiça americana, que a gente não conhece muito bem, porque aqui é de acordo com a vontade do excelentíssimo, lá é de acordo com a Constituição, lá as coisas funcionam, lá 4 anos de prisão não vira 1 ano e meio, e o cara volta para as ruas e comete crime novamente. Lá 4 anos de prisão são 4 anos na cadeia. Lá a Constituição vale, aqui vale o que o excelentíssimo deseja. Ou seja, para nós, nesse momento, algo relativamente novo. Essas novidades, da quinta-feira, da sexta-feira, me abasteceram ao longo do final de semana, e eu fortaleço essa esperança, até no meu WhatsApp eu coloquei lá, teimoso e esperançoso, porque eu acredito numa possibilidade na anulação de tudo isso. Tem um outro ponto muito importante que nós precisamos tratar para te abastecer de esperança, sem te iludir, que é o seguinte: Trump tinha um objetivo que era pacificar a relação Hamas-Israel. Entendo eu que, diante do evento realizado ontem, com a soltura dos 20 reféns,
Trump cumpre mais uma etapa. Não estou aqui tratando da fragilidade do acordo, não estou aqui tratando, porque eu já tratei da fragilidade do acordo, porque a partir do momento em que mantemos o Hamas vivo, estamos sob risco. Para mim está claro. Só que para o momento, o que Trump tinha como objetivo foi alcançado. Temos um cessar-fogo, temos ajuda humanitária chegando, temos reféns libertados de ambos os lados. Ok? Ok. Só que no meio disso tudo, resolvida essa questão, tem um negócio chamado Venezuela. E aí entendo eu que Trump, Marco Rubio e todos os outros envolvidos vão poder olhar com mais atenção para o seu próximo objetivo, que é capturar vivo Nicolás Maduro. E o que acontece? Quando a gente tem essa possibilidade de ver Maduro capturado e desejo vivo, por mais que mereça o pior, diante de tudo que fez com o seu povo, dos 7 milhões de venezuelanos que foram embora, daqueles que sofrem passando fome dentro do seu próprio país, da perseguição, da tortura, enfim, mesmo diante de tudo isso, desejo vê-lo capturado, para que ele possa então contar tudo o que sabe, em especial na sua relação próxima, afetiva, fraternal, com o senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E então, nesse abastecer da esperança, para a gente começar mais um dia, começar mais uma semana, eu preciso olhar para quinta e sexta-feira da semana passada e falar, opa, tem gente que pode cair nas garras da justiça americana e de lá não sair mais, nome na Interpol, enfim, pode. E tem o Nicolás Maduro, que pode ser capturado a qualquer momento e dar com a língua nos dentes, que é o que ele vai fazer, porque ele vai se sentir abandonado, e contar da relação com Lula, da relação do narco-estado venezuelano, patrocinando campanhas eleitorais na América Central, Caribe e América do Sul. E você acha que no Brasil não teve nada de recurso? Maduro pode contar pra gente. Ou seja, nós temos 2 pontos fundamentais nessa história que nos leva a 2026, que são atacados diretamente com essas 2 ações. Com a anulação de tudo, porque nós podemos ter um excelentíssimo preso, ou pelo menos foragido, não sei, e do outro lado um presidente que pode ter o seu nome na boca do Maduro, contando tudo o que sabe sobre Foro de São Paulo e o narco-estado implantado na América Central, Caribe e América do Sul. Isso não é bom? Isso é muito bom. Para o ano que vem, pode trazer novidades para o ano que vem? Pode. E é por isso que eu não vou fazer contagem regressiva para 2026. A Auriverde vai se dar ao direito de esperar, porque a primeira luta que temos é para buscar a anulação de tudo ou a anistia, devolver a estes injustiçados inocentes a liberdade, dentre eles o presidente Jair Messias Bolsonaro, e daí a gente começa a regressiva. Não posso tratar de eleição do ano que vem enquanto não tiver anistia ampla, geral e restrita ou anulação de tudo. A anulação aparece para mim agora em função do que nós estamos vendo partindo da justiça americana, repito. Porque a justiça americana não é o Trump decidindo, não é o Marco Rubio decidindo, não é um partido republicano decidindo, não, é a justiça americana implacável, decidindo sobre aqueles que, por exemplo, no caso de Flávia Magalhães, tentaram sequestrar uma cidadã americana. No caso do Felipe Martins, que burlaram o controle de entrada naquele país. Então, amigo, tem bastante coisa para acontecer. Única coisa que não podemos fazer agora é retroceder. Parar, sentar, se colocar colocar-se na condição de plateia, claque, isso a gente não pode.
vamos seguir fazendo a nossa parte. E com relação à anistia ou anulação de tudo, e eu defendo a anulação, porque isso tudo é uma mentira, eu vou te contar uma história em uma audiência realizada no dia 10 de julho de 2023, ou seja, há 2 anos e 2 meses, 3 meses agora, né? Em resposta às indagações do advogado doutor Jason França, o major José Eduardo Natali de Paula Pereira, agente do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do governo Lula, que estava no Palácio no Planalto, no dia 8 de janeiro de 2023, informou, repito, isso aconteceu no dia 10 de julho de 2023. O major José Eduardo Natali de Paula Pereira, agente do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do governo Lula, que estava no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023, informou que, entraram no Palácio cerca de 1.500 pessoas. 1.500 pessoas, naquele 8 de janeiro, entraram no Palácio do Planalto. O major informou que foram presas apenas cerca de 200 pessoas. Entraram 1.500. Foram presas cerca de 200. Que a maioria, ou 3/4 aproximadamente das pessoas que entraram no palácio, ou não estavam fazendo nada, ou estavam ajudando a conter os cerca de 1/4, 25% dos manifestantes que estavam depredando o Palácio do Planalto. O major também contou que as pessoas foram presas independentemente de estarem vandalizando ou impedindo depredações. Ou seja, os vândalos fugiram e foram presas as pessoas inocentes. Essas informações estão na ação penal 1383 e estão registradas num vídeo que eu trago para você agora. A maior parte entrou no palácio, porém não fazia nada. Uma pequena parte depredava, né? E outra pequena parte estava ajudando contra esses vândalos. O senhor sabe mais ou menos precisar quantas pessoas adentraram dentro do Palácio do Planalto? Como eu falei, estimo em 1.500 pessoas. O senhor falou aqui que, para o procurador da República, o senhor falou que foram presas em torno de 180 a 200 pessoas. Sim, senhor. O senhor sabe dizer que pode ser capaz, dentre essas 200 pessoas que foram presas, não terem cometido algum crime em relação ao patrimônio público? Como eu falei anteriormente, doutor, em outros depoimentos, né, a maior parte entrou no palácio, porém não fazia nada, estava tirando fotos, olhando em volta. Uma pequena parte depredava, né, e outra pequena parte estava ajudando contra esses vândalos. Tá? Então, eram grupos ali, pode se dividir mais ou menos em 50%, 25% e 25%. Tá? Então, realmente é uma parte pequena que estava vandalizando, uma parte maior ou não estava fazendo nada ou realmente estava ajudando. Então, no momento da prisão desses 200, houve alguma separação? Você estava depredando, você estava ajudando? Não houve? Não, todo mundo foi levado para o segundo piso e foi dada uma voz de prisão coletiva para essas pessoas ali no segundo piso. Eu vou repetir, porque eu estou tentando mostrar mais uma vez que o 8 de janeiro é uma farsa, é uma mentira, e que vai caindo, vai sendo derrubada essa mentira a cada notícia. Eu vou repetir essa informação. Essa audiência que você ouviu agora foi realizada no dia 10 de julho de 2023, em resposta às indagações do advogado Dr. Jason França,
o major José Eduardo Natali de Paula Pereira, agente do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do governo Lula, que estava no Palácio no Planalto, no dia 8 de janeiro, informou que, vou repetir para ficar bem claro, entraram no Palácio do Planalto cerca de 1.500 pessoas, que foram presas apenas cerca de 200 pessoas. Ele fala entre 180 e 200 pessoas, e aí eu te digo, 176, esse é o número que eu tenho, que a maioria, 3/4 dessas pessoas que entraram no Palácio do Planalto, ou não estavam fazendo nada, tirando foto, passeando dentro do palácio. Que golpe é esse? Me diz, que golpe é esse? Ou estavam ajudando a conter os cerca dos 25% ou 1/4 dos manifestantes que estavam depredando. O major também diz que as pessoas foram presas independentemente de estarem vandalizando ou impedindo as depredações. Ou seja, os vândalos fugiram e foram presas as pessoas inocentes. Vou te dar um outro dado, lembrando que a fonte é a Ação Penal 1383. Vou te dar um outro dado, importantíssimo. Dessas 179 pessoas, aliás, 176 pessoas, 129 dessas foram identificadas e presas. 47 desapareceram, nunca mais foram vistas. E aí? Ué, mas não prendeu 176? Sim. Onde estão as 47 que desapareceram? Será que foram presas ali equivocadamente porque faziam parte do grupo que foi contratado para depredar o patrimônio? Amigo, como é que vai ter golpe de Estado com alguém que entra no palácio para visitar o palácio? 1.500 pessoas entraram no Palácio do Planalto. 200, ou eu tenho esse número, 176 presas, das quais 47 nunca mais apareceram. Ou seja, o que você está fazendo aqui? Porra, você está no grupo de lá que depredou, porra. O que você está fazendo aqui, cacete? Vai embora. Como nós fomos informados por aqueles que estavam naquela quadra, naquele campo de concentração da Polícia Federal, que muitos foram indagados, você é Lula ou Bolsonaro? Na quadra da Polícia Federal, numa triagem, onde quem dizia, eu sou Lula, saía pela porta e nunca mais voltava. Isso é depoimento, isso é fala de quem estava lá, não é minha não. Que golpe é esse? Alguém pode me dizer? Que golpe é esse? Golpe com gente entrando para visitar o palácio que estava aberto. Foram levados por uma emboscada, por uma enrascada. Mas espera um pouquinho, se 1.500 entraram, onde estão as câmeras de segurança para identificar os 1.500? Ah, não deu? Onde estão as câmeras de segurança para identificar dos 176 detidos quem depredou, quem ajudou a proteger o patrimônio? Onde estão as imagens? É por isso que eles não querem individualizar a conduta, porque senão chegariam naqueles que foram contratados, não sei se pão com mortadela, R$150, não sei como isso foi pago, para depredar o patrimônio público. Então, essa mentira toda ser contada e eles dizendo para a gente que isso foi um golpe. Um golpe. Um golpe onde 1.500 pessoas entram, 176 são presas, no meio disso quem estava inclusive impedindo ou tentando impedir a depredação. Isso é golpe? Não. Golpe é o que eles tentaram dar, ou deram até aqui, e é por isso que eu luto pela anulação de tudo isso, porque se a gente depender de anistia ampla, geral e restrita, passando pelas mãos de Hugo Mota e Alcolumbre, essas porcarias, você acha que a gente vai conseguir? Seja sincero, você acha que a gente vai conseguir? Então, apoiado no que pode vir por parte da justiça americana, vamos lutar para que aconteça a anulação de tudo isso. Por quê?
Felipe Martins, é uma mentira. É uma mentira. Flávia Magalhães era para ser sequestrada, segundo ela. E muito mais vem por aí. Ou seja, amigo, não adianta a gente querer discutir a eleição agora. Agora. Vamos primeiro discutir a anulação e a anistia. E no meio disso tudo, as ameaças. E as ameaças acontecem de que maneira? Usando do veículo oficial do sistema. O veículo oficial do sistema se chama Rede Globo de televisão, que usa um braço, que já não é forte faz tempo, aliás, é traço de audiência, chamado Globo News. E a Globo News é usada através daquela turminha que pede pro diabo levar o Netanyahu e o Trump, essas porcarias. Esse veículo de oficial do sistema fica mandando recadinho para Eduardo Bolsonaro, fica mandando recadinho pro presidente Bolsonaro, fica mandando recadinho para a oposição. Quer ver só um recadinho? Eu não posso veicular o vídeo, mas eu posso veicular o áudio. Eu vou veicular o áudio aqui e, por favor, entenda, o que você vai ouvir agora, eu posso classificar como uma ameaça. Uma ameaça através de notícia. Uma ameaça de um veículo de comunicação que virou o veículo oficial do sistema. Pago com o nosso dinheiro, pago com o seu dinheiro, esse veículo é usado para ameaçar. Quer ver uma ameaça? O nome disso que eu vou veicular agora, nitidamente para mim, é uma ameaça. É tipo assim, ô Eduardo, você vai continuar fazendo o que você está fazendo? Ô Bolsonaro, você ainda quer ser presidente do Brasil? Toma essa. É mais ou menos por aí. Essa notícia, ou essa análise, ou essa informação, conversando com ministros do Supremo, sabe aquela história? Isso para mim é ameaça. Só que eu vou dizer para a Globo News, isso cai por terra quando a gente sabe que vocês da Globo News compõem um grande esquema de comunicação do sistema. Vocês não enganam mais ninguém. E nem medo vocês colocam mais na gente. Então eu ouvi essa análise ontem e falei, puta groselha, olha os caras groselhando aí. Ah, receberam quanto para colocar essa informação no ar? Receberam quanto? Quanto receberam estes para colocar essa ameaça no ar? Porque o nome disso é ameaça. É recadinho. Pombo correio, voar depressa. Aperta o play, edição. Eu peguei a temperatura no Supremo sobre o que deve acontecer quando transitar em julgado esse julgamento, né, todo esse processo envolvendo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, já teve julgamento, foi condenado e agora está na fase de embargos. Bom, a ideia é que realmente entre novembro e início de dezembro se encerre e a temperatura hoje é que Bolsonaro iria para o regime fechado, viu? Quem determina isso é o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e, claro, submete a própria turma, a primeira turma. Conversando com pessoas ali no Supremo, a tendência é que Bolsonaro cumpra, assim, esse regime fechado e no sistema prisional, quer dizer, em Brasília seria a papuda, não seria, por exemplo, Polícia Federal ou nem mesmo Exército. Então, esse seria o desenho deste momento. E aí, por exemplo, quem compara com o caso do ex-presidente Fernando Collor, eu fui lembrada que Collor chegou a ficar 8 dias no sistema prisional antes de passar para a prisão domiciliar, porque Bolsonaro tem problemas de saúde, sérios problemas de saúde, mas a defesa sempre precisa comprovar tudo isso com farta documentação. A defesa, à época de Fernando Collor, chegou a apresentar mais de 300 exames e documentos para comprovar os problemas de saúde e então ele poder passar para o regime, a prisão domiciliar. Então, neste momento, é o desenho que se encaminha. Ele iria
para o sistema fechado, para inclusive a Papuda em Brasília, e aí então a defesa teria que encaminhar a documentação e comprovar as questões de saúde sérias. A gente sabe, ele foi vítima de uma facada e desde então passou por inúmeras cirurgias. Mas a partir disso, o próprio ministro Alexandre de Moraes e depois a turma iriam avaliar então uma prisão domiciliar. Conversando com ministros do Supremo, segundo o relator, é a Globo mandando recadinho para o Bolsonaro. É a Globo mandando recadinho para Eduardo Bolsonaro. Olha, seu pai vai para Papuda, hein? Não tem essa de Polícia Federal ou Exército, vai para o regime fechado, vai para Papuda, hein? É isso que eles estão tentando dizer para a gente, não é? Mandando recadinho. É a Globo garota de recado. É a Globo prostitutazinha do mercado, né, recebendo dinheirinho provavelmente para virar garota de pombo correio. Ó, conta lá que eu vou prender ele na Papuda, tá? Se ele continuar fazendo isso. Toma vergonha na cara, ô Globo. Ninguém acredita mais em você. É esse o problema. Ninguém acredita mais. Ninguém acredita mais. Então, a garota de recado que virou a Rede Globo, servindo o sistema, fica mandando recadozinho. Olha, hoje eu peguei na temperatura, achei que ela fosse falar que pegou um termômetro. Peguei na temperatura, nossa, que temperaturona, né? Achei que ela, nossa, que temperatura. Nossa, enchi a mão com a temperatura, que temperatura alta, né? Isso é ridículo. Isso é ridículo, peguei na temperatura. Isso é ridículo. Isso aí é recadinho. E recadinho não cola mais. Porque o que foi feito, foi feito. Se fraudaram, forjaram, adulteraram documentos de entrada dos Estados Unidos, não é problema do Eduardo Bolsonaro. Se tentaram sequestrar uma americana em solo norte-americano, não é problema do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a temperatura vai esquentar, já que ela adora pegar uma temperatura, a temperatura vai subir. E não é culpa do Eduardo. Não é culpa do Eduardo. Mas entenda, esse tipo de informação, para mim, é pressão, é recadinho, e a Globo serve para isso hoje. Ou serve para isso desde sempre, é que a gente demorou para perceber.